Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar apenas um pouco desse texto do Roland Barthes, né, A Antiga Retórica. Por que a gente vai falar só um pouco? Porque ele tem 100 páginas. Tá? Todo ele é muito interessante, caso vocês queiram lê-lo a fundo, né? E vale muito a pena, porque esse é um paradigma, né, o paradigma dos estudos retóricos, que tem tido uma revival hoje, sobretudo no campo do estudo da história da literatura, né? E mais especificamente na história da literatura do Brasil colônia, ok? Uma outra coisa interessante que eu coloquei aqui, eu fiz uma seleção de textos, né? 2 do Hansen, 1 do Pereira, né? Para que a gente entenda certas coisas. E um desse camarada, José Gonçalo Herculano de Carvalho, né, que foi um professor da Universidade de Coimbra. Eu não peguei, né, mas eu falei com algumas pessoas lá e eles tiveram recordações desse professor. Eu tinha ouvido falar nele, eu nunca estudei nenhuma obra dele. Né? E tem esse textinho, Crítica Filológica e Compreensão Poética, que é curioso. Tá? Nele, o paralelo que eu queria estabelecer, depois eu pensei, pô, muito longo, muito texto, tal, é entre o declínio dessa disciplina filologia, né, e o surgimento, tá, do estruturalismo no meio das letras, nomeadamente na teoria da literatura. Okay? Mas o que isso tem a ver com a antiga retórica? Precisamente aquilo que Barthes vai fazendo nesse texto o tempo todo. Tá? Eu não vou colocar nenhum trecho aqui do texto, eu vou falar quase freestyle aqui sobre retórica. Né? Logo no começo do texto, o Barthes ele vai falar dos sentidos que a retórica tem. Né? Retórica como uma técnica, retórica como ensinamento, retórica como ciência. Eu acho que a gente tem de reter, sobretudo, retórica como ciência e como prática social. Tá? Quando Barthes, no entanto, vai lidando com essas dimensões da retórica, ele vai adotando certas perspectivas que refletem os interesses que ele tinha naquela altura. Por exemplo, ao falar da retórica como uma prática social associada, né, aos problemas da propriedade. Como assim associado aos problemas da propriedade, Matheus? O que é que Barthes queria com isso? Bom, ele, como uma figura de esquerda, né, está fazendo crítica da propriedade privada, né, e está dizendo que a retórica nasceu como parte de uma disputa pela propriedade. Ok? Ele vai ler nessa chave. Né? E aí, quando ele se refere à prática social da retórica, né, ela seria algo que permite, isso aqui eu estou lendo aqui do lado, tá? Permite às classes dirigentes garantir para si a propriedade da palavra. Né? Essa é uma perspectiva das coisas. As classes dirigentes, propriedade da palavra. No entanto, o que a gente também pode e deve lembrar é que a coisa funciona dos dois modos, porque uma vez que você, como um escravizado grego ou romano, né, se apropria da palavra, você já mudou de estatuto, ok? Ou mesmo durante a Idade Média, ou mesmo no século XVI, em que o conhecimento da linguagem, da retórica, tal, né, faculta o acesso às outras camadas. Não sei se vocês lembram, né, mas na sociedade estamental a gente tem 3 grupos. Né? A nobreza, cujo cabeça é o rei, né? O clero e a plebe. A plebe é o povão. A plebe é nós, né? Mas a gente tem o clero e a nobreza. O clero é, em parte, nobreza herdada, né? O nobre é o filho do nobre, que passou para outro nobre, que é filho de outro nobre. A aristocracia, tá? Relações de sangue ali. Né? E você tem também, né, o clero, uma parte da aristocracia se torna clerical, mas você tem também pessoas da plebe ascendendo através, né, do estudo. Você diz, pô, mas tá, até aí tudo bem, eu entendo. Os caras ascendem através do estudo. Mas o que isso tem a ver com retórica? É que retórica é o estudo. Ok? Retórica define precisamente uma das principais disciplinas dentro de um campo educacional do fim da Idade Média até século XVIII. Põe aí uns 1000 anos, ou talvez mais do que isso, se a gente for atrás de raízes e coisas tais, né, da concepção da retórica como uma instituição, certo?
como um espaço de formação da humanidade. Portanto, essa abolição que a gente vive da retórica, que se deu no final do século XIX, ao longo do século XIX, né, e que hoje a gente ainda vive, a gente diz, isso aí é retórica, isso aí é uma colocação retórica, isso é uma pergunta, a gente ainda fala em pergunta retórica, né, uma pergunta sem sentido, é uma pergunta que a gente não quer responder, é uma pergunta retórica. Mas normalmente quando a gente diz, isso aí é só retórica, quer dizer, é um uso da linguagem desprovido de qualquer compromisso, né, quando as coisas não são bem assim. Essa coisa de criticar a retórica é uma pegada romântica, pequeno-burguesa, que não entendia o papel da retórica na sociedade de corte. O papel da retórica na sociedade de corte. Por quê? Porque se você fala bem, você conquista as pessoas ao seu redor. E se você conquista as pessoas ao seu redor, você goza de uma boa reputação. E se você goza de uma boa reputação, ali, precisamente ali, onde não está em jogo quanto dinheiro você tem, não está em jogo a profissão que você exerce, não está em jogo nada disso. Se você fala bem, você é amado, isso importa. Certo? A aristocracia se baseava nessas relações de amor à palavra. Tá? De qualquer modo, eu vou olhando aqui duas coisas. Tá? Do lado direito, a gente tem um dos símbolos aqui, o Barthes alude. Tá? Isso aqui é uma capa, okay? É o frontispício, é uma capa, né, de uma obra chamada Margarita Filosófica. Tá? Margarita Filosófica. A Margarita Filosófica foi uma das primeiras mini enciclopédias que circularam na Europa. Tá? Portanto, uma enciclopédia, né, lida com vários saberes distintos, vários conceitos, tal. E aqui, peraí, falhas técnicas. Não, dane-se. Não, peraí, falha técnica mesmo. Falha técnica. Engraçado. Tá. Fim da falha técnica, né? Resolução do problema. Né? Aqui, gente, do nosso lado direito, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Né? Consigo. Tá? O que a gente está vendo, né? Agora eu não sei que coisa é essa, fim de filosofia, né? Talvez, não sei que letra é essa, deve ser filosofia tríceps, né? Natural, racional e moral. Portanto, são 3 princípios de estudo, né? As ciências naturais, a ciência racional, né? Nomeadamente a filosofia propriamente, a teologia, e a ciência moral, né? A ciência dos costumes, das coisas humanas, né? Humanarum rerum. E aí, aqui, enquanto a gente tem essa figura de 3 cabeças, que resume toda a filosofia, né? São as 3 manifestações da filosofia, em cima a gente tem, né? Santo Agostinho, São Gregório, São Jerônimo, e eu não sei quem está aqui não, para o lado, tá? Eles são representantes, né? São os pais da igreja, eles representam, portanto, né, a teologia acima dos outros saberes. Aí aqui para baixo, a gente tem aquilo que se chama septênio, né? O septênio é formado pelas 7 artes, tá? Elas são as 7 artes liberais. Por que são artes liberais? Porque não são artes mecânicas, elas não produzem, né, objetos, elas não produzem nada. Vocês devem lembrar também que o nobre não podia trabalhar, tá? Não podia trabalhar, não podia exercer um chamado ofício mecânico. Não podia fazer um sapato, não podia pegar uma enxada. Se ele fizesse isso para sobreviver, ele perdia a condição de nobre e não a transmitia aos descendentes. Portanto, os nobres precisavam se ocupar sempre das artes liberais. Mas o que acontece se você é um nobre e é pobre? Se ferrou. Tem que fazer amizade com a galera para poder ocupar cargo no governo, recebendo a mesadinha do Estado. Foi assim que nasceu o funcionalismo público. Tá? E quais são as 7 artes liberais? Né? Elas começam por aquilo que a gente chama de trívio e passam para aquilo que é o quadrívio. Tá? O trívio é o básico, basicão, mais importante. Normalmente são a lógica, a retórica e a gramática. Tá? É a ciência do bem pensar, do bem ler, né, e do bem falar.
ok? A gramática aqui comportava o estudo da literatura junto. E depois a gente tem as outras 4 artes, a aritmética, ou matemática, né? A música, a geometria e a astronomia, ok? Aqui embaixo a gente está vendo 2 figuras. Uma delas é de Aristóteles, né? Que é considerado, a gente até hoje diz, o sábio, né? O sábio. Quando a gente diz o sábio, a gente está falando de Aristóteles, sem me dar o nome. Tá? E a gente tem também Sêneca. Sêneca aqui é um filósofo estoico romano, né, que foi muito lido nesse contexto, século XV até XVII, e que ao longo da história da igreja foi conhecido como o nosso sábio. Ele era pagão, ele era estoico, tá? Mas, de uma perspectiva moral, ele enfim, o pensamento de Sêneca casava muito bem com a normativa, né, do cristianismo romano. Portanto, ele era dito nosso sábio. Dizem que ele trocou cartas com Paulo, São Paulo. Tá? Aqui eu trouxe outra coisa que é interessante para a gente pensar o lugar disso aqui na organização da cultura como um todo, na educação. Né? Aqui está Victris Fortunae Sapientia, né? A sabedoria vitoriosa, vencedora sobre a fortuna, né? Sobre o acaso. É mais importante ser sábio do que os acidentes da vida. Né? E aqui vem uma glosa. Glosa é um comentário. Isso aqui é o que eles chamam de emblema. Você tem uma imagem, né? A serpente dando um giro ali em volta. Você tem, eu não sei que plantas são essas, tá? Mas, enfim, isso aqui é para representar a sabedoria vencendo. Tem toda uma simbólica aqui do rolê, tá? E vem uma descrição embaixo, uma explicação. E a explicação era a seguinte: chamamos liberais aqueles estudos que são dignos da pessoa livre. São aqueles pelos quais a virtude e a sabedoria são exercitadas ou buscadas. Aqueles pelos quais o corpo e a alma se dispõem às melhores coisas. Aqueles por meio dos quais as pessoas devem buscar honra e glória. Aqueles que o homem sábio considera como sendo a maior recompensa depois da virtude. Ou seja, fora agir da maneira correta, fora a verdadeira e correta ação moral, né? Tem o verdadeiro conhecimento. Por quê? Assim como as mentes iliberais consideram o lucro e o prazer como fins em si mesmos, tá? Assim os espíritos nobres consideram a virtude, a ação virtuosa e a glória das artes liberais. Quais são as artes liberais? É basicamente aquilo que a gente faz hoje com esse bônus aqui da galera da matemática e tal, na época em que matemática não servia para nada, tá? Hoje em dia serve, e então a palma, né, vai toda para as letras. Eu trouxe isso porque esse é o quadro em que a retórica vai ser pensada, gente. Né? A retórica, ela faz parte de uma etapa, né, da formação humana que é essencial nesse contexto. Então, nada é simplesmente mera retórica. Okay? Tanto é que muita coisa da retórica é transmitida para as outras disciplinas das humanidades com que a gente lida ainda na escola. Em composição de texto a gente lida com isso. Em gramática a gente se coloca questões de retórica. Em literatura a gente também costuma ver a coisa, por vezes, de uma perspectiva retórica. Ok? O que mais é interessante aqui? Então, para entrar aqui na coisa, o Barthes ele vai fazer uma mini historinha da retórica. Bem lapidar, assim. A retórica nasce dentro da disputa de classes, se torna uma ferramenta na democracia ateniense, passa para Roma, tem toda essa historinha, né? Ele vai falar de uma disputa entre os sofistas, né, que são os da falsa retórica, e o Platão, que seria o da verdadeira retórica, porque da mesma forma como Aristóteles, né, tem uma retórica que não passa pela sofisticaria, pelo gosto da expressão ornada, tá? E ele vai chegar até Roma. Em Roma, ele vai falar de um camarada chamado Cícero. Okay? Cícero é o que vai... Você tem Cícero e você tem Quintiliano em Roma. Tá? Mas Cícero ele vai moralizar a retórica. Tá? Então, segundo Cícero, o orador, tá? O camarada que exerce a retórica, é um homem bom, perito em falar bem. Okay? É um homem bom, perito em falar bem. Mas falar sobre o quê?
falar bem nas situações em que é exigido que se fale. E que situações são essas? São 3. São, sobretudo, 3 situações. Tá? Isso vem da retórica de Aristóteles. Ou a gente está falando sobre uma situação no futuro, a respeito da qual a gente delibera, né? A gente está discutindo aqui, como comunidade, o que a gente vai fazer. Se a gente vai entrar ou não vai entrar em guerra com os caras, né, que ocuparam as nossas terras ali. Se a gente vai ou não investir na construção de um novo prédio para blá, blá, blá. Tá? A gente vai discutir o futuro. Então, eu preciso saber usar de meios para convencer as pessoas de que a minha opção pelo futuro é boa. A retórica serve para isso. Fora isso, a gente também tem a retórica jurídica, tá? Essa primeira retórica que eu falei é a retórica deliberativa, a gente delibera sobre o futuro. A gente tem também a retórica jurídica, ou o gênero jurídico, judicial de retórica, tá? E sobre o que é isso? Basicamente para definir se o cara fez ou não fez algo e se merece ou não merece ser punido. A gente tenta sempre convencer os outros, se a gente está defendendo alguém, de que o camarada que cometeu o crime cometeu por N razões, né, que, se não justificam absolutamente o crime, pelo menos devem, né, fazer com que a pena dele seja diminuída. Então, novamente, a gente entra num debate, a gente utiliza os argumentos a favor, a gente explica, estabelece o caso, a gente apela, né, para as emoções das pessoas ao nosso redor. Não, mas espera aí, ele roubou para comer. Tá? Roubou para comer. Roubou um relógio caríssimo para comer. Né? Qualquer coisa assim. A gente apela para as emoções, para a empatia das pessoas ao nosso redor no processo de formular provas em defesa daquela pessoa, certo? Portanto, essa é a retórica judicial. E, finalmente, a gente tem uma outra retórica, que nem lida com esse futuro sobre o qual a gente está decidindo, nem o passado que a gente está julgando. Ela lida um pouco com o presente, um pouco com o que tem de ser. Tá? É o chamado discurso demonstrativo, ou retórica demonstrativa, ou gênero demonstrativo. Né? No que consiste o gênero demonstrativo? Consiste em você representar ações, situações, falar sobre coisas, né, dizendo se elas são boas ou ruins, se elas devem ser imitadas ou se elas devem ser condenadas. E aqui a gente não está falando em condenação no sentido da condenação judicial, nem está falando na imitação no futuro. Tá? O presente é precisamente esse ponto que sintetiza essas possibilidades, porque eu, no presente, ensinando o que não se deve fazer ou o que se deve fazer, estou preparando o futuro, né, impedindo certos passados. Enfim, isso é uma discussão filosófica que a retórica aristotélica coloca. Nesse processo, né, tudo isso tá, eu vou colocar um resumo no final, tá? Não se preocupem. Tem um resumo no final disso aqui. Nesse processo de organização da retórica como um campo discursivo, a gente fica com um problema que é a poesia. Tá? Barthes, ele coloca ele vai assinalar a polarização entre poesia e retórica ali em Aristóteles. Aristóteles tem tanto uma arte poética, né, como uma retórica, né, sobre poética, peripoética, e agora a retórica eu não lembro. Periretórica, não lembro qual é. Tá? Mas a gente tem também uma tendência sincrética, ok? Circulava, por exemplo, uma poética aristotélica que, na verdade, trazia comentários misturados a trechos do grego que tinha sido traduzido para o árabe. Tá? É uma salada assim, e circulava ali no fim da Idade Média e até o início do século... Até o século XVI, eu acho que era o que a gente tinha. Tá? A gente não tinha a poética aristotélica completa e editada impressa. Tá? Então, se dizia, por exemplo, que todo poema, nessa tradição aí, portanto, e toda oração poética, oração aqui, enunciado, tá? Ou é vitupério, ou é louvor, tá? Ou você ilustra e fala de si, ou, enfim, a poesia lírica se enquadra nisso também, né? Ou você ilustra e fala de algo que deve ser elogiado ou condenado. Não tem outra, tá? E a gente tem essa transposição daquela definição de orador, homem bom, perito em falar. Tá? O orador ciceroniano, ele é perito em falar e ele é uma boa pessoa. Ele fala da perspectiva moral dele. Né? Não. Aqui, o poeta é que é um homem bom, perito em não simplesmente falar, mas louvar ou vituperar.
Portanto, o poeta é uma pessoa moralmente correta que ajuiza das ações humanas. Tá? Isso aqui é a complicação entre literatura e retórica no século, aqui é no século XV, né? Mas que vai ser transmitido para toda a prática poética até o século XVIII. Que isso é uma concepção que acompanha a história, né? Uma outra coisa, que era um outro texto influente e que foi fundido à retórica de Aristóteles, é a Poética de Horácio. Né? Horácio tem uma série de epístolas, essa é a Epístola aos Pisões, né? Esse é o nome das pessoas que estavam, da família que estava... Qual é a palavra para isso? O nome é Mecenas, né? Enfim, e nessa epístola ele vai colocar duas funções para a poesia, tá? A de instruir e deleitar, tá? Instruir e deleitar. Ser útil, né? Ou deleitar. Aut prodesse, ser útil, né? Aut delectare, tá? E tudo isso é muitas vezes colocado numa chave exortativa. Daí, né? Lectorem delectando, ou seja, deleitando, deve-se deleitar, né, aos leitores, né, o leitor, par iterque, e também junto, né, munendo, igualmente advertindo, exortando a ação correta. Tá? Portanto, que a gente tem a retórica como instituição e a gente tem a gestão da palavra, né, com fins, com propósitos específicos. A gente já viu que a gente tem aqueles três gêneros principais, né? Um judicial, o deliberativo e o epidítico, o demonstrativo. É o demonstrativo que é propriamente a literatura, tá? Ela se enquadra aqui. Bom, fora isso, a gente tem também, dentro dessa instituição retórica, uma espécie de protocolo de produção. Eu estava lendo Benjamin hoje cedo, porque me veio à cabeça alguma coisa aí. E aí eu achei aqui, aqui. Eu não vou colocar para vocês, eu vou ler em voz alta para vocês, né? Atenção, degraus. Isso está em Ruth, sentido único, na página 27, essa edição da Brasiliense. Eu acho que ela não é a melhor tradução do mundo, tá? Tem tradução melhor. Eu fui ver o texto em alemão depois e algumas coisas precisam ser alteradas, mas nesse trecho aqui está tudo bem, né? O trabalho em uma boa prosa, diz o Benjamin, tem 3 graus. Um musical, em que ela é composta, um arquitetônico, em que ela é construída, e, enfim, um têxtil, em que ela é tecida. Ora, pensem, composição, construção e tecido, né? A tessitura da coisa, a urdidura da trama. Na retórica, tradicionalmente, essas são as 3 etapas para a formulação do discurso, né? A primeira etapa do cânone, né, é a invenção. O que é a invenção? É a descoberta. Tá? A invenção aqui é descoberta. Tá? É ouvir adentro da coisa. E como é que isso era feito? Através de perguntas sistemáticas. Né? Quando a gente tem aqui, respondem-se questões básicas. Olhem aqui do lado direito. Né? Quis, quid, ubi, quibus, auxiliis, cur, quomodo, quando. Né? Quem, quis, fez o quê? Quid, onde, ubi, quibus, auxiliis, ou seja, por que meios, com a ajuda do quê ou de quem? Cur, por quê? Né? De que modo, como, cômodo, e, finalmente, quando. Se você responde essas perguntas, você tem o caso dado por completo. Tá? Se vocês olham para textos do século XVI, vocês vão ver que existe uma preocupação com especificar, né, de uma perspectiva literária mesmo, tudo isso. E uma outra forma de invenção é a chamada tópica. Tá? Tópica. O que é um tópico? É um lugar comum. Como assim lugar comum? Eu vou mostrar para vocês já já. O lugar comum, o chavão mesmo, o clichê, ok? É usar do clichê. Mas o clichê, ele sempre é reelaborado, não é simplesmente um lugar comum qualquer, tá? Como a gente entende hoje. A gente diz, isso é um lugar comum. Por quê? Porque é ruim, né? Mas é tudo tópico, é tudo lugar comum, né? Então vai escrever poeminha de amorzinho. Pô, é o lugar comum básico. Vai falar de sofrimento, vai falar de outra coisa, né, de alguma coisa ética, vai falar sobre Ruanda, vai falar sobre... Não, vai escrever o poeminha de amor para menininho e menininha, né?
Enfim, a gente vai entrar aqui, eu vou mostrar para vocês umas coisas. Então, o primeiro ponto, a primeira etapa da retórica é você inventar. Tá? É você inventar as coisas. É você descobrir as coisas. Depois a gente tem a segunda etapa da retórica, é a composição. Tá? A composição é o arranjo das partes das coisas que você descobriu. Você pensou e você organiza o seu pensamento dentro, né, desse campo. E, normalmente, a composição, ela prevê 3, 4 ou 5 partes. Por quê? Porque, às vezes, 3 se desdobra em 4, tá? E, às vezes, uma quinta parte, né, pode ser usada também. Ok? Então, a gente tem, entre essas partes, o exórdio, a introdução. Eu estabeleço o que é o caso, eu digo, olha, eu vim aqui hoje, entre vocês, né, porque fulano está sendo acusado de ter cometido crime tal, no dia tal, na noite tal, blá, 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 com a ajuda de fulano. Eu estabeleci o caso, ok? E aí eu vou fazer a enumeração das partes. Eu vou dizer, primeiro, gente, eu vou provar a vocês que fulano não fez nada disso. Depois eu vou falar sobre quem foi que realmente fez tal coisa. Depois eu quero que vocês reflitam, enfim, logo ao dizer, ao dizer aqui eu vim, eu vou dizer também o que eu vou fazer depois. Tá? Eu vou dizer, eu vou falar sobre isso e aquilo, gostaria que vocês prestassem atenção. Quando a gente faz isso, a gente abre um certo espaço na cabeça do leitor, ele já sabe o que procurar quando a gente está falando. Do contrário, a gente só começa a falar e o cara está perdido. A gente faz isso no nosso cotidiano, a gente diz, ei, Cristina, tu viste aí o que aconteceu com o Marcinho? Né? O Marcinho foi outro dia sair na rua, tal, esqueceu a carteira, quando ele voltou a mulher. Blá, 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 blá. Tá? A gente sempre abre essa janela, né, através de enumeração. Mas é claro, na nossa conversação cotidiana não tem o grau de complexidade do discurso retórico. Os caras falavam durante 2 horas. Né? A gente fala 3 minutos, a gente já está cansado de lembrar o que é o negócio. Né? E aí, finalmente, depois de introdução e da enumeração das partes, ou da narração, né, estabelece o caso e conta ali uma coisa ou outra do que vai ser, a gente tem a argumentação propriamente. Tá? A gente vai comprovar ou refutar, né, o discurso. Às vezes, as duas coisas. Uma parte a gente comprova, outra parte a gente refuta. A parte possível é a digressão. Tá? Não é necessário você fazer uma digressão. Então, ou 4 ou 5. E, finalmente, a conclusão. E a conclusão tem várias opções, como hoje. Né? Pode ser uma retomada do assunto, uma síntese, né? Ou pode ser uma instância. Tá? Essa instância, ou seja, um apelo para o ouvinte. Ok? E essa normalmente é uma cena poética, é a cena poética com mais força. Né? Eu, naquele finalzinho do meu discurso, apelar para as emoções das pessoas ao meu redor para fazer com que eles sintam mais a coisa. Portanto, primeira etapa da retórica. Eu descubro o assunto, eu vejo quais são as questões, eu procuro os melhores argumentos. Segunda parte, eu organizo esses argumentos num determinado modo, com começo, meio e fim. E, finalmente, depois de organizar, né, esses argumentos, eu vou escrever. E, ao escrever, eu vou pensar no estilo que eu vou adotar. Né? Se eu estou numa situação altamente formal, eu vou utilizar uma linguagem altamente formal. Se eu estou entre os meus amigos, eu vou utilizar qualquer linguagem, a minha linguagem no cotidiano. Se eu tenho a intenção de ofender alguém, eu posso fazê-lo em alto estilo, se eu tiver de ofender numa situação extremamente formal, ou eu vou fazer da maneira mais desgraçada possível, com todo tipo de baixaria no mundo. Porque eu não tenho de manter o registro formal, e o que eu quero é, através do meu estilo, diminuir alguém. Tá? Aí, a gente falou dos 3 aqui, né? Invenção, composição e elocução, que lembram o que Benjamin colocou. Né? Música, arquitetura e, finalmente, tecido. Né? A coisa vai ficando cada vez mais específicazinha assim. Aí a gente tem os outros 2, memória e ação. São as 5 etapas da retórica. Né? Na educação retórica, as pessoas também aprendem a memorizar.
né? Eu não sei se foi aqui, foi noutra turma que a gente viu um resumo de Humberto Eco sobre a ars memória. Eu posso colocar aqui nos slides depois para vocês também, é interessante. São técnicas de memorização, os caras aprendiam. Por quê? Porque eles falavam 2 horas freestyle, né? Eles aprendiam ali o básico, né? Imagina que você tem sempre a mesma estrutura, exórdio, narração, argumentação, tal. Então você vai e memoriza o texto. Se não o texto todo, palavra a palavra, porque isso é difícil, é quase impossível, 2 horas decorado, né? Você memoriza boas partes. Você memoriza os argumentos principais, as expressões principais que você vai utilizar, tá? E você vai arranjando isso no seu discurso. Há técnicas para isso. E, finalmente, a ação ou pronunciação. O que é dizer ação ou pronunciação? É você saber colocar o seu corpo e a sua voz, né, relativamente àquilo que você está expondo, né? Por exemplo, a gente aprende a falar utilizando as mãos. Tem manuais e manuais disso, tá? Mostrando gestos assim, quando o pregador quiser suscitar alguma coisa, ele faz assim com a mão, quando ele quer ser amigo, ele segura assim, quando ele quer ser convidativo, ele faz isso. Pax vobiscum, sabe? Tem toda uma gestualidade que também faz parte da ação. Expressões faciais, colocação da voz, aumentos súbitos da voz, quando é realmente importante. A gente conhece a retórica tanto dos professores como dos religiosos, a gente conhece tudo isso, né? Portanto, são as 5 etapas da retórica, né? Eu trouxe aqui, porque faltou uma coisa aqui do lado. Tá. Eu trouxe aqui essa coisa aqui do tópico, tá? Da tópica. Né? É aquela coisa, toda mulher na poesia lírica do século XVI, XVII, ou vai ser loira, ou o cabelo dela pode ser escuro, mas vai ser comparado ao ouro, de algum modo, tá? Tem dizer, não, tem o valor do ouro, é preto, mas tem o valor do ouro, né? Os olhos são sóis, a boca é as faces são rosas, a boca é um rubi, os dentes são de pérola, né? Enfim, isso são tópicos, são lugares comuns, tá? E aqui a gente tem essa caricatura, né, do século XVII, do pastor extravagante, Charles Sorel, né? Ele fez essa ilustração do que seria a amada dos poetas. Vejam só que o cupido atira da fronte, da testa, tá, as setas. Né? Os olhos, se vocês olham aqui, são sóis. Né? Quando ela tem aqui na face, ela não tem rosas, ela tem lírios, tá? Aqui, ó, tem um lírio, né? Porque é branquinho e tal, mas aqui eu acho que é uma rosa também, né? Portanto, é lírio e rosa. Os dentes, se vocês olharem, são bolinhas, né? São bolas de pérola. Os amores, né? Tem corações aqui. Os amores à volta, né, do cabelo dela. Que amores e tal? É o secto, tá? De Afrodite, né? Da deusa da beleza. São os amores. Aí, colar de pérola, o colo de neve, eu não sei se eles vai colocar assim, mas é sempre um colo nevado, né? E os seios são o quê, meu Deus? São mundos de beleza, certo? Os seios são mundos de beleza. Enfim, isso aqui é um lugar comum, uma caricatura do que seria o lugar comum, né? Sai uma coisa espantosa, bizarrona, mas é assim que a coisa era explorada. E, finalmente, eu trouxe aqui um exemplo de lugar comum, com níveis de estilo distintos, tá? E quantas graças tinha a natureza, fez um belo e riquíssimo tesouro. E com rubis e rosas, neve e ouro, formou sublime e angélica beleza, tá? Rubis, rosas, neve e ouro. Ou seja, o poeta vai descrever a amada dele, né? Utilizando esses elementos. Pôs na boca os rubis e na pureza do belo rosto as rosas. Portanto, ela tem a bochechinha vermelhinha, tá? Por quem mouro? Por quem morro? Diz Camões. No cabelo, o valor do metal louro. No peito, a neve. Tá? É a ideia do colo branco, mas também a neve aqui está sendo utilizada no sentido da frieza da mulher. Mas essa frieza da mulher, ou o colo branco, né, acende a alma do poeta. Isso aqui é um paradoxo, né? Você acender algo na neve, queimar na neve. Mas nos olhos mostrou a natureza, né? Mas nos olhos mostrou o quanto podia e fez deles um sol, onde se apura a luz mais clara que a do claro dia. Ou seja,
fez dos olhos da amada um sol, onde a própria luz se mostra mais clara, se apura, né, relativamente ao claro dia, a um dia claro. O olho dela, o sol do olhar dela brilha mais do que o sol de verdade. Né? E aí, finalmente, ele se dirige à mulher. Enfim, senhora, em vossa compostura, ela, a natureza, a apurar quer dizer melhorar, refinar, sofisticar, tá? A apurar chegou quanto sabia de ouro, rosas, rubis, neve e luz pura. Ou seja, a mulher é onde a natureza deu tudo que tinha a dar para que a vida é melhor. Ela apurou as coisas ali, ela refinou toda a beleza natural, né? Na própria face da mulher, certo? Isso aqui é uma construção extremamente topicalizada da beleza feminina, tá? Você vai encontrar, é claro, não um poema como esse, com essa técnica compositiva. Essa técnica compositiva chama-se disseminação e recolha. Você lança vários elementos, depois você recolhe, tá? Essa técnica aqui foi muito usada também no século XVII. Vai encontrar vários outros poemas, mas sempre vão descrever a mulher mais ou menos assim. E aqui a gente tem, né, Gregório de Matos, no século XVII já, rubi, concha de perlas, pérolas, peregrina. Peregrino quer dizer valioso, diferente, exótico. Animado cristal, viva escarlata, vermelho. Duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina, tá? Este é o rostinho de Caterina. Este rostinho é de Caterina, tá? E por que docemente obriga e mata? Vejam só que o rosto mata e no outro o poeta morre, tá? Não livra o ser divina em ser ingrata. Né? Não livra o ser divina em ser ingrata, ou seja, é divina por um lado, sim, mas é ingrata. Tá? E raio a raio, os corações fulmina, né? Fulminar é lançar um raio e destruir. E de raio em raio que esse rostinho lança, vai destruindo, né, os corações. E aí, é claro, pô, aqui a gente já percebe que existe uma forma de representar, né, completamente distinta da outra. O primeiro ponto aqui é o nome, tá? Que a gente vê claramente. O nome, ele normalmente tem de ser mantido em segredo. Quando eu digo, esse é o rostinho de Caterina, eu já estou tratando a matéria num nível, tá, de adequação que não é elevado. Tá? Na verdade, o estilo médio, o estilo lírico é médio, mas não é elevado. Eu já percebo aqui que tem alguma coisa estranha. Isso aqui já pertence a um nível baixo. Eu não digo o nome da mulher amada. Tá? Viu Fábio, esse é o personagem, né? Uma tarde transportado, ou seja, enlevado por isso, né? Transportado, enlevado. Tá? Bebendo admirações e galhardias, graças. Né? A quem já tanto amor levantou aras. Né? A quem já tanto amor levantou aras, ou seja, o amor levantou aras, é o altar, né, para essa Caterina, e um dia Fábio viu e ficou transportado, enlevado, né? Disse Fábio, igualmente, amante e magoado. Lembrem que ela é ingrata, tá? Todo mundo bate o olho nela e ela não tá nem aí para o coraçãozinho dos outros, para o amorzinho que eles oferecem. Não quer nada disso, ela é ingrata, né? Disse igualmente, amante e magoado. Ah, muchacha gentil, que tal serias se, sendo tão formosa, não cagaras? Tá? Portanto, a gente vê aqui um uso de tópicos, mas colocado num registro expressivo distinto, tá? Num nível de estilo distinto, ok? E aí, novamente, é isso. Retórica, nesse contexto, tanto no contexto de Camões, do século XVI, quanto no contexto do século XVII, aqui de Gregório de Matos, retórica define precisamente essa disciplina que ensina a fazer essas coisas aí, que ensina essa máquina de operações discursivas. Eu ia colocar uma citação do Foucault no início, acho que eu vou colocar no slide para vocês. Tá? Então, eu trouxe aqui um resuminho, tá? Isso aqui é um resuminho mesmo do grosso do texto do Barthes, que eu também usava para dar aula de retórica na Unicamp, né? A gente tem aqueles gêneros de causas ou gêneros de retórica, né? A retórica demonstrativa, deliberativa, judiciário. A gente tem tipos de provas, tá? Porque se eu estou
provando alguma coisa para vocês, eu tenho de fazer uso de várias coisas. Eu tenho de mostrar que eu, como advogado, tenho caráter, sou um homem probo, sou um homem justo, né? Eu tenho de dar provas, se as evidências não bastam, racionais a respeito daquilo que eu estou dizendo. E eu tenho de suscitar a emoção de vocês para facilitar o processo, tá? A mesma coisa os professores fazem. Se vocês querem saber, vocês, como professores, vão ter de lidar sempre com suscitar as emoções dos alunos, né? Se colocando ali como boa pessoa, como um bom ser humano, tal. Às vezes nem sempre preciso fazer isso, né? E também mostrando a validade do discurso de vocês, que deve ser estruturado de uma perspectiva lógica, né? Isso aqui a gente faz hoje. 3 são os ofícios do orador, né? A gente viu que as funções da poesia em Horácio era ser útil, pro esse, né? E deleitar, delectare, né? Aqui é a mesma coisa, deleitar e ensinar, mas também, para Cícero, mover, levar pessoas a agir de algum modo, tá? E aí, como é que fica a poesia do século XVI, por exemplo, relativamente a esses 3? É uma poesia, é bonito, a linguagem é usada assim, tem a sua graça particular, né, a sua beleza. Normalmente ensina, né, como uma pessoa se deve portar e, ao mesmo tempo, ela deve mover a pessoa a tomar as escolhas corretas. Tá? A gente vê isso, sobretudo, num poema como Os Lusíadas, e não tanto na lírica, em que esse mover ele é reduzido. Dá para pensar aqui, né, quando você tem no final o convite ou esse direcionamento, apóstrofe, a amada, né? Enfim, senhora, em vossa compostura, ela apurá chegou quanto sabia. Às vezes aparece nos terceiros finais de Camões e de outros poetas, tá? Precisamente algum tipo de convite, sugestão, né, à amada, porque aqueça ao amor do poeta, tá? Isso aqui é uma espécie de mover. E, finalmente, os gêneros de elocução. Eu já tinha dito dos níveis de estilo, né? O soneto estava ali usando uma linguagem boa, uma linguagem dita sublime ou grandíloca, para tratar de um tema mediano, tá? O tema não é nada de especial, é o amor do poeta pela amada. E a gente tem também o outro poema. Já o outro poema, ele traz o mesmo tipo de linguagem, né, sublime, sendo misturada, né, a algo baixo, a coisa do cagaras, tá? Isso surte um efeito de estranhamento, surte um efeito de surpresa, né, com um valor de humor para a poesia e para a leitura, para a recepção de poesia da época, tá? E, finalmente, a gente tem as chamadas virtudes do estilo. Tá? A forma como ele é ornado, se a linguagem que ele utiliza está depurada. Por exemplo, existia na Roma Antiga a proibição de utilizar ofensas em latim. Você não podia sujar o latim ofendendo pessoas em latim. Então, você utilizava o grego no lugar. Tá? O grego era utilizado para ofender. Ok? E, por fim, uma das virtudes é também o apto. Tá? É você falar as coisas de maneira conveniente às situações em que você está falando. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Sim, a gente tem isso aqui, é uma máquina, tá? A gente tem, vamos voltar lá atrás, 5 etapas, aqui do lado direito a gente vê as 5 etapas, invenção, composição, elocução. Depois a gente vê os ofícios do orador, os tipos de prova, o gênero discursivo, né, o nível do estilo. E a gente tem também aquilo que se chama de roda de Virgílio, que é um sistema de representações. Tá? Você tem animais que vão ser representativos de cada gênero, você tem instrumentos, lugares, ou seja, prevê-se toda uma adequação de tópicos e de caracterização para cada registro. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, no arcadismo, a gente chama de arcadismo neoclassicismo, o pastor falando sobre determinadas coisas, a gente vai encontrar, né, um espaço, vai ser sempre um pasto, a gente vai encontrar certas árvores, não necessariamente a faia é a árvore de vigília, tá? Mas a gente vai encontrar árvores que caracterizam esse espaço, a gente vai encontrar certos instrumentos, animais e por aí vai. Tá? Isso é um sistema de representação. Chama-se roda de vigílio porque uma das ilustrações é essa que está aqui do lado
direito, tá? Do lado direito a gente vê, né, essa divisão tripartite dos gêneros ou dos níveis de estilo. Uma outra coisa que é interessante pensar na forma como existe uma máquina de representação retórica na literatura ou na poesia produzida entre os séculos, digamos, aqui com a Roda de Virgílio, dá para você pegar um pouco de poesia latina, mas para o que conta aqui da nossa história recente, história literária propriamente, do século XV ao século XVIII, tá? Fora isso, existe também algumas observações, como o que interessa, né, é mais agradável aos ouvintes, aqui eu estou lendo do Quintiliano, né, é mais agradável aos ouvintes que se trate de feitos, né, falar de ações, tanto vale para a epopeia como para o amor, tá? Para a poesia lírica, né, feitos que se tenha realizado ou sozinho, ou primeiro, ou ao menos com dificuldade. Porque se o amor é fácil, não é bom, cara. O bom mesmo é o amor sofrido, é o amor impossível. Uma representação utópica muito comum no século XVII é precisamente a representação da amada morta. Por quê? Porque quando a amada morre, é aí que se prova verdadeiramente o amor do poeta. Ela morre, mas o cara permanece virgem. Pelo menos em poesia, tá? Ele permanece livre de qualquer outro enlace com qualquer outra pessoa, tá? Não substitui a amada. Isso é o amor que perdura. O tópico da distância, né? A mulher ficou em casa, o cara foi para a guerra, tá lá na Índia, né? Espada na mão, escrevendo poeminha para a menina que ficou em Lisboa, né? Ou seja, a distância é aquilo que prova a verdade do amor, a duração, o afastamento temporal, ok? Isso até hoje a gente valoriza esse tipo de coisa, né? E aí é interessante também, sobretudo, o que está para além da esperança e da expectativa, tá? E que é feito por outrem, tá? O que eu faço sem ter esperança nenhuma, sem ter expectativa de que funcione ou de receber alguma coisa em troca por outra pessoa. E daí a ideia de servidão amorosa ser também muito importante como um tópico da poesia do século XVI. Ok, gente? A gente olha e pensa, não, tá, o cara amava sim, não tinha esperança porque ele está vendo em outra cidade. Não, olha só, ela morreu e, no entanto, ele ainda ama, papapá. Tudo isso é topicalizado, tudo isso é lugar comum. Vai aparecer na poesia de um cara, que vai aparecer na poesia de outros 300 também. Ok? Isso fere a nossa premissa realista, né, da literatura. Não, ele está escrevendo aqui sobre a vida dele, sobre o que ele viveu, sobre a namorada dele que ele deixou baboseira. E aqui eu trouxe um resuminho da nossa aula, tá? Fica aqui com uma pausinha para que vocês observem. Acho que a gente já falou de tudo isso, acho que a gente cobriu tudo. E é isso, gente. São 100 páginas, eu sei, vocês dizem, pô, o cara passou 100 páginas, como é que eu vou ler 100 páginas? Eu acho particularmente interessante ler 100 páginas sobre retórica, com a história da retórica, com observações mais pontuais sobre a instituição, né? Uma porção que eu suprimi aqui violentamente é como existia esse processo de construção argumentativa através das questões, né? Ou, por exemplo, o desenvolvimento de discursos a partir de pequenos trechos. Você dava um pequeno trecho para o aluno, né? Era chamada cria, e ele ia fazer um comentário ampliando esse discurso, enfim. Vários exercícios de retórica que ajudavam na formulação, né, no treinamento discursivo, tá? O improviso, tudo mais. Eu suprimi tudo isso. Eu acho que o interessante, né, para a gente, pelo menos, quando a gente pensa em retórica, estudo da literatura, está aqui. Como é que a gente olha para esses textos? O que é que esses textos estão buscando? Por fim, gente, só para situar isso relativamente à nossa tela 3, a gente tinha visto, né, que, meu Deus, tela 3, a gente estava vendo a construção, né, de um modelo teórico. A gente viu a história da literatura, a gente viu a construção de um sistema, né, uma história da literatura formalista, e a gente começa a ver, né, o que foi deixado de lado. Tá? Um gesto, como eu disse no começo da aula, muito interessante de Barthes, nesse texto sobre retórica, é que ele está o tempo todo
transitando da retórica para o estruturalismo. Tem lá um determinado momento ele fala, essa era uma retórica sintagmática, agora nós temos uma retórica paradigmática. Essas palavras nunca foram usadas. Não existem essas palavras em retórica. Né? Ele diz, não, mas essa é uma retórica que era do discurso e agora essa outra é uma retórica literária. Não existe retórica literária. O conceito de literário é do século XIX. Né? A gente já viu isso. E por aí vai. Ou seja, ele está o tempo todo falando da retórica, mas traduzindo para termos contemporâneos. Precisamente porque a gente está vivendo um afastamento, nessa época, desses estudos tradicionais, utilizando modelos clássicos, tal, né, para uma vibe mais técnica, estruturalista propriamente. Não que, é claro, pelo que a gente olha aqui, né, a retórica seja menos técnica. Ao contrário, é uma máquina. Né? Tem um livro do Alcir Pécora, supervisionou meu pós-doc na Unicamp, né? Chama-se Máquina de Gêneros. Tá? Máquina de gêneros se refere precisamente ao fato de que quando um poeta do século XVI, XVII, XVIII e até hoje, tá, vai lidar com o poema, vou escrever um poema, ele vai utilizar certas engrenagens que vão se encaixando. Tá? Vai ter os procedimentos associados à invenção, uma forma de dispor que seja conveniente ao assunto e ao efeito que eu quero encontrar. Tá? Eu gosto particularmente da retórica, precisamente porque ela permite a gente pensar no discurso, não da perspectiva da representação do que seria a verdade, né? Não da perspectiva do que seria o discurso por ele próprio, né? Das técnicas que compõem a significação, não. O campo de efeitos. O que é que eu faço quando eu falo? O que é que eu faço? Né? O que é que o poema faz? Que tipo de sentimentos o poema evoca? Né? Portanto, essa é uma perspectiva que tem ganhado novo fôlego, né? E que tem sido muito produtiva para o estudo da história literária também. Okay? Ao mesmo tempo, aqui dentro do que a gente está vendo na TL3, é o tipo de disciplina que ficou para trás naquele momento, tá? Quando a teoria da literatura foi se desenvolvendo na segunda metade do século XX. Eu coloquei aqui outras coisas, tá? São livros de lugares comuns e tal. Dê uma olhada bem nesse aqui, tá? Se vocês observarem aqui, tem uma explicaçãozinha, né? Dizendo quem fez o quê, tal. Não é esse que eu queria, não. Também não é esse, não, cara. Também não é esse, não. Um dos manuais de lugares comuns que eu coloquei trazia até cantadas, né? Não, tá aqui, ó. O compêndio promete vocábulos, flores, é o que eles chamam de seleções, né? Elegâncias, que para mim são cantadas, tá? Elegância é uma galantaria, uma cantadinha, não precisa ser uma cantada no sentido erótico, pode ser só uma gracinha que você faz tentando ser amigo de alguém, tá? Sentenças, ou seja, pensamentos, né? Dicta, provérbios, definições, descrições e também trechos de Dante e de Petrarca, tá? Trechos. Tudo isso aqui era recortadinho assim, né? A gente viu em Barthes isso, tá? Esse tipo de procedimento de cortar, né? Fazer seleções cortando os textos, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Façam a leitura do texto. É um texto agradável de se ler, né? É longo, mas é muito interessante para perspectivar a história da literatura. E eu tenho certeza de que se vocês estiverem estudando qualquer literatura pré-romântica, né, a compreensão dos mecanismos retóricos pode ajudar na compreensão desses textos também. Tá? E, é claro, na obtenção de notas. Né? Você chega falando de retórica ali na sua prova, no trabalho com o professor de História da Literatura, é massa. Além disso, para mim, a retórica também surte ainda hoje, né, estudando assim, ainda tem efeitos práticos, tá? Quando a gente começa a se apoderar desses textos, entender as técnicas, eventualmente a gente, como professor, também se beneficia muito em tudo isso. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, gente. Bom fim de semana a todos. Tchau.